Sim. Excelente. Então vamos lá, gente. Ó, a gente então se propôs a falar de todos esses tipos de assédios, que são muitos, né? Assédio moral, assédio sexual, assédio no trabalho, discriminação e outras formas que existem de assédio como um todo, né? Nós demos um treinamento, se eu não me engano, foi o ano passado, né? Falando de assédio, mas ele era mais relacionado ao trabalho, né? O recorte organizacional, que é o que nós estamos, tá? Esse a gente quer pegar uma fatia maior, porque em todo recorte social existe algum tipo de assédio, algum tipo de desassossego mental que acomete a gente, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. Pessoal do online, para participar é só desmutar e falar, viu, gente? Fica à vontade. Sim. Então, olha só, o que a gente vai conversar aqui. O conceito de assédio moral, a violência e assédio, assédio moral, assédio sexual, todos os impactos que acontecem, né? Discriminação contra a mulher, assédio moral fora da empresa, nos recortes sociais, né? Além dos muros. E colocando limite, né? Porque além de nós sofrermos o assédio, nunca a gente põe limite nessas coisas, né? É complicado, tem gente que não sabe nem que está sendo assediado, e quanto mais por limite, né? Então, olha só, quando a gente vai falar de violência e assédio no trabalho, a violência e o assédio são comportamentos inaceitáveis, e dependendo de como que isso acontece, a gente fica absurdado, né, gente? Porque são coisas assim que deixa a gente de um jeito que a gente se pergunta, meu, como que a pessoa teve coragem de fazer isso, né? Que a gente se colocando nesse lugar empático, a gente vai ficar literalmente absurdado, né? Mas é um tipo de comportamento, ele é categorizado como um comportamento assédio, né? Inaceitável que causa o quê, ó? Danos físico, psicológico, sexual, econômico do ponto de vista da empresa, porque dependendo do tipo de assédio que acontece, a empresa precisa tomar uma decisão, que é o desligamento, né, do tipo de assédio que foi cometido, portanto, é investigado, é apurado, né, então, é nesse sentido, tá? Pessoal do online, se vocês estiverem aí, e quem for entrando, se vocês quiserem admitir, já me ajuda, tá bom? Obrigado. É isso assim, né? Boa. E aí, falando então um pouquinho sobre o assédio, né? Assédio moral, né? São palavras, gesto, ação abusiva que humilham e afetam a saúde mental, a dignidade, né? A nossa existência como um todo, né? Tudo aquilo que causa em nós, então, constrangimento, faz com que a gente sofra esse assédio, né? E aí, aqui ele está falando assim, que o assédio moral no trabalho, ele está pautado lá na Convenção OIT. Aí aqui no último parágrafo ele explica que essa convenção, número 190 do OIT, é o primeiro tratado internacional, né, que reconhece que todas as pessoas têm direito a ambiente de trabalho livre e de violência de assédio. Percebam que esse tratado, ele não é só aqui no Brasil, né, ele é algo que é internacional, né, e que bom, né, porque a gente conseguiu perceber situações muito estranhas na Copa, né, gente? De racismo, entre outras coisas que aconteceram. Então, tudo isso é um tipo de importunação, né? Tudo bem até aqui? Tá chegando a informação aí? Sim. E olha só, né? A gente precisa falar dos tipos de assédio que tem nesse recorte, então, que a gente está, que é organizacional, né? Nós temos esse assédio que é configurado horizontalizado, vertical descendente, vertical ascendente e organizacional. No recorte organizacional, vocês sabiam que tinha esses tipos de assédio? Ou, tipo, só assédio moral ou sexual? Como que era isso para vocês?
Alguém sabia disso? Não, nunca ouviu falar? Eu sabe o que é, você pode acontecer. Assédio moral. É o mais comum, né? Eu sabia que tinha exatamente alguns superiores subordinados, e ao contrário, eu não sabia que tinha um nome específico para fazer. Legal. Isso aqui não foi criado ao léu, né? À toa. Tem um propósito, né? Quem criou foi o MPT, o Ministério Público do Trabalho, né? Ele fez essa divisão devido a muitas denúncias que eles recebiam mesmo, né? Então eles precisaram, por uma questão de dados, né? Separar, entender, categorizar e estudar como que era configurado essas coisas, né? E aí o horizontal é entre o colega de trabalho, aquela pessoa que é o seu par de trabalho, né? Um analista que senta ali junto com você. Às vezes nem faz a mesma. Olha os risos aí. Às vezes nem faz a mesma atividade que você, mas horizontalmente falando, né? De uma forma horizontalizada, ele tem o mesmo cargo ali que você, né? De analista, tá? E aí é uma ofensa, um desassossego que essa pessoa causa. O vertical descendente é de cima para baixo. Tanto de assédio, né? E é um assunto delicado, gente. Mas a gente vai ver isso, porque às vezes a gente não sabe até onde é brincadeira, né? E onde que é o limite disso, né? Mais para frente vai ter um slide que vai falar sobre isso, que às vezes a gente não sabe se a pessoa está brincando, se está falando sério, né? E a gente precisa saber até onde é esse limite, a borda disso, né? As coisas, elas têm forma, as coisas têm contorno, né, gente? Então, se a gente não enxergar esse contorno, esse limite, é a gente que está sendo prejudicado, porque às vezes a pessoa tem aquele comportamento já internalizado como crença, que é assim mesmo, que tem que ser assim, né? E ela, às vezes, ela até chama isso de sincericídio, né? Sinceridade, né? Que é o sincericídio. Ela faz, acomete, acha que é assim mesmo, e ninguém pode daquela aresta, né? Tudo bem? E aí, então, o vertical descendente é quando é o nosso superior, alguém ali no cargo de supervisão, alguém no cargo de coordenação, gerente, CEO também, né? Que estão ali. E aí, pode ser um supervisor. Pode ser, por exemplo, um exemplo que eu seja um supervisor, e aí eu respondo para um coordenador. Se ele também fizer o assédio comigo, também é considerado vertical descendente, né? Porque ele é o meu superior, tá? Não precisa ser só do supervisor para o analista, tá? Exatamente. Exato. E o vertical ascendente, né, que é do subordinado para o superior, né? Isso não é tão comentado, geralmente é mais do superior para a pessoa que está ali num cargo mais abaixo, né? Mas existem pessoas que cometem assédio, e aí seja ele qual for, né? Moral, sexual, com a pessoa que está acima da gente. Pode acontecer sim, tem caso aqui, isso não é tão falado, não é tão relatado, mas tem. É, tem gosto para tudo. Então, já acaba tendo punição, né? Exatamente. Alguma coisa assim, do baixo para cima. Sim. Que é, vamos supor, se você tem um subordinado, homem, e às vezes ele tem algum comportamento mais sexualizado, às vezes aquela pessoa que é gerente ou chefe dele pode ter até medo. E aí ele tem até medo de dar. Exato. Então, alguma coisa e acaba ficando em silêncio. Ninguém percebe o que é a chefe. Tem casos assim que não é dito, né, que não é relatado, que ninguém sabe, mas a pessoa, às vezes, no lugar da liderança, no recorte da liderança, ela está ali sofrendo com aquilo também, né? E ninguém vê, às vezes, né? Organizacional, ó, que promove pela cultura da empresa. E aí o recorte organizacional como um todo, né? Porque às vezes a empresa tem aquela cultura tóxica mesmo, né? Não sei se muitos de vocês já trabalharam em empresas que às vezes você está indo embora no seu horário, o seu horário. E aí você ouve piadinhas assim, porque vem da cultura da empresa, né? Nossa, tá indo embora agora, tá desmotivado?
não tá fazendo hora extra, né? Não tô falando uma vez, gente. Tem comportamentos que são recorrentes, a frequência, né? Então, até onde vai esse limite, né? São coisas nesse sentido. O assédio, então, organizacional é quando contempla a cultura da empresa, metas abusivas, aquelas metas que não são factíveis, né, atingíveis, elas de fato, elas podem causar algum tipo de desassossego mental na pessoa. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Pessoal do online, tá chegando aí a informação? Sim. Assim. Ok. E aí, olha só, né? Falando de assédio sexual, ele está previsto no artigo 216 do nosso Código Penal. Isso significa que é o quê? Configurado como crime, né, gente? Então, a pessoa que comete isso, ela pode ou não sair algemada de dentro da empresa? É crime, né? Pode sair algemada. Isso é muito complicado. Alguém já presenciou, já viu ou percebeu alguma coisa nesse sentido por alguma empresa que passou? Então, eu já trabalhei, tinha um gerente que a menina dava em cima dele e eles trocavam muito e-mail. Ele era casado, ia ser pai. E aí ela usou os e-mails contra ele, ele foi mandado embora por assédio sexual. Perdeu o emprego, foi embora por justa causa. O bebê dele tinha acabado de nascer, mas ela dava trela, mas ele caiu na lábia dele. Então ele respondia. É E aí, delicado, né? E o errado foi ele, não foi ela. E ela ganhou o processo. E é muito delicado essa situação, né? Porque acabou não gerando provas, né? Se ele respondia os e-mails, acabou gerando evidências, né? E tudo isso é apurado, né, gente, no processo de compliance, né? Tudo isso é visto, é analisado, até porque o canal de ouvidoria das empresas, ele não pode ser um botão que eu aperto que desliga a outra pessoa, tem que ser investigado, né? Senão uma simples birra que eu tenho da pessoa, eu vou lá. Processo seletivo, olha só. Ainda nem precisa chegar no treinamento, Em tá? treinamento. Já passado. A sorte que a sala era filmada, e aí o pessoal da segurança viu a menina descomportada e começou a puxar ali a câmera, Sim. aproximar, e viu um rapaz assediando ela durante o treinamento, um rapaz que ela nunca tinha visto. Meu Deus. E aí eles chamaram a polícia. Mais uma vez, evidências, né? Não, e ele chamaram Meu Deus. a polícia pra delegacia. Não tem como, às vezes a gente olha isso e não tem como não se sentir absurdado, né? Porque, Não, e uma sala cheia. nossa, é muita coragem. Você vê que passa, é assintomático até, né? Porque a pessoa tá no meio de um monte de gente, cometeu um comportamento que acha ou desconfia que o outro não vai perceber. É assintomático isso, né? Complicado. Olha só. Então, como diz aqui, ó, tá vendo essa foto? Ela mostra aqui alguma coisa pra gente, né? Qualquer conduta sexual não consentida, né, que cause constrangimento, ou viole ali a liberdade dessa pessoa, dessa vítima, causa um desassossego, pode ocorrer por meio de toque físico, uma palavra, né? Falada ou escrita, como foi o exemplo até que o Anderson trouxe, né, ali por e-mail. Hoje a gente utiliza ferramenta como WhatsApp, então até a figurinha é um tipo de comunicação, né? E isso pode ali soar, dependendo do contexto, como um assédio sexual, né? E aí, olha o que ele fala pra gente, a advertência aqui, né? O assédio pode ocorrer com ou sem hierarquia, entre pares. Não precisa haver relação de superioridade para ser considerada crime, porque é sexual. Quando tem o cunho sexual, aí é crime, né? Tudo bem até aqui? Sim. Ok, seguindo então. O que os dados falam pra gente sobre o assédio? Olha, gente, isso aqui é assombroso. Ó. A cada 5 mulheres já sofreram abuso sexual no ambiente de trabalho, isso no nosso recorte brasileiro aqui. Imagine em outros países, né, que a gente vê um processo do patriarcado muito forte em algumas culturas, né? Aqui ainda é muito latente isso na nossa cultura, né? 87% dessas vítimas não denunciam por medo de retaliação, vergonha
ou descrédito. E também, é que não está aqui no slide, mas é a pessoa que nem sabe de fato que está sendo assediada, né? Ela não sabe que aquilo é um assédio. Ela sente aquele sentimento do desconforto, não sabe sair daquela situação, né? E não sabe que está sendo assediada, né? Porque não tem um relato para entrar na estatística. E é muito complicado isso, né? E esse tipo de pesquisa, ele tem essa função social de trazer essa conscientização para a gente, né? E se perguntar, será que eu já sofri assédio alguma vez? Eu não sei, né? Compartilhando um caso meu de uma empresa que eu trabalhei, eu demorei para entender que eu estava sofrendo assédio. Foi complicado para mim, né? Porque a pessoa vinha, fazia, né? Jogava aquelas piadinhas com conotação sexual. Eu sentia, né? Esse desconforto e eu não sabia sair da situação. Aí, conversando com a minha supervisão da época, né? Foi que ela falou: olha, isso é assédio. Você fez alguma coisa? Eu já falei: não sei se é ou não, né? Então, vamos ficar esperto e monitorar esse comportamento dessa pessoa, porque isso é assédio. Aí que foi que me acendeu essa luz, né? Então, às vezes, a gente precisa ter essa pessoa que conversa, ou que a gente confia, né, para conversar, para a pessoa também trazer alguma coisa nesse sentido para a gente. Ok? Tudo bem? Continuando aqui, então. Que é a continuação dos dados. Olha que ele fala para a gente: as mulheres são as principais vítimas, especialmente entre 18 e 34 anos. Isso, gente, no recorte organizacional, que é o que a gente está inserido, né? A gente vai falar do assédio que é fora daqui, mas e tem um problema de etarismo também, né? A gente sabe que nessa pesquisa a maioria das mulheres são o agente ao qual são elas que são abusadas, né? Ou então assediadas. Isso é muito complicado. Os homens também são, mas em menor proporção, né? Que é o que está falando aqui, mas representam menos de 20% dos casos que relata. Até porque existe uma cultura muito. É delicado falar isso, né? É uma cultura machista entre o próprio homem, né? De não saber quando está sendo assediado, muitas vezes, e não relatar por vergonha. Tem N questões subjetivas que acontece na cabeça do homem que ele não liga, deixa pra lá, né? O homem, ele pensa muito diferente da mulher e a mulher do homem. Mas o que eu quero dizer aqui é que as mulheres ainda sofrem em grande número e vai continuar sendo assim. A história da humanidade prova isso pra gente, né? Em todos os recortes, o quanto as mulheres sofrem, ó, não é de hoje, né? E olha só, né? Sobre trabalho não remunerado, o que que fala aqui, ó? Esse aqui é um recorte de uma pesquisa que eu trouxe para vocês verem que as mulheres, né, elas trabalham 21,3 horas semanais, além do recorte que elas trabalham no organizacional, né? E aí, quando elas chegam em casa, elas estão fazendo mais coisas. Parece que as mulheres sofrem mais em tudo, né, gente? Eu tenho essa percepção. E os homens só trabalham 11 horas ali além do trabalho deles, tá? Porque eu achei interessante, porque o que fazer, né? O que é para fazer, é isso mesmo. Porque quando falava de assédio, eu falei: vou levar isso daqui para a gente também ver, tá bom? Mas isso né? 22% a menos, gente, isso é uma diferença absurda, né? Quando geram esses dados e a gente não sente nada a respeito disso, é muito complicado ainda. A gente precisa, como sociedade, amadurecer essas questões, né? Isso é a divisão que acontece sexual dentro do trabalho, né? Que não, às vezes não é falado, às vezes não é trazido para uma roda de conversa para gerar conceitos, gerar raciocínio, fazer com que as pessoas pensem a respeito, né? Ele gera até aquele assédio pelo cansaço, né? Às vezes a mulher chega no trabalho um pouco, tem menos paciência. Às vezes tem um senso de humor um pouco menor, e aí tem as piadinhas da TVE. Isso. Né? Mas às vezes Nossa, muito bem colocado, às Rafa. vezes ela chega em casa, ela praticamente vai dormir muito mais tarde, enquanto os homens chegam a descansar. Às vezes ela tem uma infinidade de tarefas, dormir pouco. E aí eles querem que ela chegue também no mesmo bom humor que eles, e às vezes não é assim a realidade dela. Exatamente. Obrigado por essa contribuição, porque isso daí
é de fato algo que não é percebido, né? É um subjetivo que fica ali e o aparelho psíquico daquela mulher, daquela pessoa, né, fica em total constrangimento. Olha só, então, né? A gente falou de divisão sexual do trabalho, mas isso acontece muito ainda por vieses inconscientes, né? Que são, ó, atribuição de funções com base em gêneros. Eu dividi para cá mulheres e homens, né, para vocês entenderem que tem funções que são associadas mais às mulheres, porque isso ainda acontece de uma forma inconsciente, né, na sociedade. Por exemplo, assistente administrativa. Isso não mudou já na sociedade, mas ainda acontece de darem preferências para mulher ter esse tipo de cargo, né? Ó, professora de educação infantil, enfermeira. A gente sabe que tem enfermeiros homens no recorte social, mas infelizmente ainda por vieses inconscientes de empresas, de contratações, acaba contratando e dando preferência apenas para mulheres, né? E isso acarreta tantas outras coisas depois, né? Ó, recursos humanos, limpezas e cuidados, e aí funções que são mais associadas, não é que são só para homens, porque isso já está mesclado socialmente falando, mas ainda acontece, né? Ó, engenheiro, metodista, TI, tecnologia, lideranças e cargos executivos, segurança e construção civil. Eu tenho uma prima, a Janaína, ela é engenheira da Drogazil, né? E ela já falou que sofreu assédio no sentido, né, por ela ser engenheira, que é um grupo mais fechado, de homens falar, nossa, fazer essas piadinhas, sabe? Segurança do trabalho, a gente mulher. E tinha A mulher. gente está falando isso, sei lá, de 15 anos atrás. Exatamente. Hoje, Ainda está mudando. hoje já tem muito mais meninas, assim, mas na época que eu fui no Senac, praticamente, se tivesse uma mulher na sala, muita coisa no mercado está cheio de homens e tem poucas mulheres. O que tem são mais jovens, você já vê técnicos de segurança mais jovens. Mas ainda, é assim, graças a Deus está melhorando, né? Mas ainda tem empresa, a empresa que minha irmã trabalha mesmo, ela é metalúrgica, né? Uma empresa metalúrgica. Então eles contratam assim, bem chão de fábrica, sabe? Os donos, isso é o que ela fala lá, né? Os donos de lá ainda têm uma mente muito fechada. Então, cargos como extrusor de máquina, né? Eles só contratam um homem. Eles nem dão oportunidade para a mulher. Olha que situação, né? E é um tipo de capacitismo, porque será que a mulher não tem capacidade de operar uma máquina? Dependendo da máquina, é Ô, uma coisa para a Douglas, gente pensar, né? Pode falar. viu, Douglas? Não, que você falou, dependendo da máquina, mas uma extrusora para uma máquina, para uma mulher é muito complicado, porque é 200 quilos uma bobina, né? Então, eu acho que é visando isso também. Não que não tenha capacidade, mas o equipamento é complicado. Sim, é delicado o assunto, né? Mas isso não isenta a gente de, como sociedade, pensar a respeito, né? E se a gente tiver uma She-Hulk lá dentro? Brincadeira. Mas a gente sempre tem que olhar para essas questões. Obrigado pela contribuição, Caibar, porque é bem nessa situação, né? Ainda tem. 2 anos atrás eu trabalhava em uma fábrica e era a mesma questão. Assim, então, maior parte era questão de força. Eu já tentei, só passando lá, já tentei virar um nível já. Gente, é impossível. Mas tem vários outros cargos lá dentro que dá para fazer, para colocar mais gente. Lá na parte na parte dentro da fábrica mesmo, chama de fábrica, divide entre logística e a parte de manutenção e os operadores, tinha mais ou menos umas 300 pessoas. Tinha contado exatamente 5 mulheres. Olha. E aí o administrativo, é claro, mais um monte de gente. Mas dos operadores, realmente não tem. É muito difícil. Tem que ser verificado, né? Dependendo do som de fábrica também, tem empresas que já estão mudando bastante isso. Uma empresa que mudou muito é a Arnold. A maioria do chão de fábrica dela é feito por mulheres. E, no entanto, que o site dele, que eu fui visitar uma vez, eles têm uma notícia produtiva. Olha que legal, tá vendo? Elas fazerem esses exames de rotina sem precisar ir para algum lugar. E é importante isso, né? Que bom que vem mudando, né?
Olha só, gente. Então, os tipos de assédio, quando a gente está falando ali fora do recorte organizacional, né? A gente tem assédio no espaço público, né? Que é na rua. Quantas situações a gente não vê em jornal, né? Gente, pelo menos assim, durante a semana, sempre tem uma situação de alguma mulher que foi abusada, que passaram a mão, que fizeram alguma coisa. E eu acredito que é no Rio de Janeiro, se eu não me engano, que tem um vagão feminino. Aqui em São Paulo tem também isso. É no Rio, não é? Eu tenho. É o filme dele. Por que não colocaram isso É aqui só no ainda? Rio. Tá no Rio, né? Uhum. As pessoas não falam das coisas que falam muito maior. Acho que o lugar mais organizado para isso. É porque o Rio não tem uma ilha tão grande igual São Paulo. É, Então, tipo assim, é mais fácil você controlar. Porque não se ganha, Rio de Janeiro é 3 ou 4 milhas. É, aqui é difícil, o São Paulo inteiro atravessa de frente. E vocês acham que aqui em São Paulo tinha que ter isso? Acho que o homem tem que se comportar, né? Com certeza. Acho que ele- Muito que boa a resposta. Olha aí. Eu acredito sim, Douglas. Tipo, por exemplo, você separar, talvez já é aquela coisa errada, mas a curto prazo é o que tem para fazer. Se deixar as mulheres separadas. O cara tem que se comportar, o cara tem, mas, mano, até. Acho que esperar todo mundo se comportar. Se for esperar todo mundo se comportar, É paliativo, né? é para resolver. Deveria ser uma questão de Momentaneamente. segurança, vamos dizer assim, mas também pode gerar um efeito contrário. Porque aí gera aquela situação de um dia que a mulher entrar num vagão que não é feminino, aí os caras que são doentes, né? Uhum. Aí acham que ela está lá, e aí é perigoso, ela sofreu uma abuso ainda assim, não, a delegacia escutar, mas por que você não estava no vagão feminino? Então, olha aí. Excelente E aí, profissão. vai acontecer isso. Então, e ela vai ser, às vezes, pessoa que não abusa, porque ela não estava no vagão reservado a ela. É um tipo de segregação social, né? Eu acho que é uma depois pode Não se vira contra ela, mas tipo, é a forma mais rápida de resolver e não é resolver. legal. Eu acho que é uma segurança limitada. É uma coisa que vai, que você falou, a curto prazo. Mas a longo prazo se torna uma segurança. E aí acontece casos assim. Porque se hoje elas são pagas pela roupa que veste, imagina se elas estiverem com um short e entrar num vagão que não é feminino. Aí vai falar que elas estão Sim. pedindo. Volta contra a própria mulher, né? E não é só em ônibus, né? Às vezes a mulher tá no ponto de ônibus esperando uma coisa assim que Você abre a porta de casa. é Desse jeito. Dependendo do cenário, até dentro de casa. até dentro de casa com o marido. A gente vê tantos casos de marido que estupra mulher, né, gente? Teve aquele caso também da moça que estava na esteira, correndo na eu vi. Ah, sim, que explodiu recente, né? É, e ele não tem Como que ela ia achar que ela sofrer algo desse tipo, né? Ali dentro do condomínio Com câmera. de luxo. privado de luxo. Ela só viu quando ela gravou. Ela tava gravando. E ele viu que ele tava fazendo, ele não tá nem aí. Teve um caso da mulher que ela tá andando na rua. Porque a mãe dele está processando ela. Aí tem o porteiro viu na câmera e foi lá. Esse tipo de situação é muito delicada porque tem que ser investigado, né, por um profissional ali da área da saúde, porque quando chega num nível desse que a gente viu no vídeo, né, pode, assim, claro que com muita investigação, com muito processo de anamnese, pode ser considerado uma patologia, né, que é dos casos sexuais, que eu esqueci o nome, agora a gente tem um nome técnico para isso, né, parafilia, muito bem lembrado. Quando entra nesses contextos, né, que a pessoa aproveita da vulnerabilidade de um trem lotado, não pode ver um rápido sair, não pode ver uma mulher que já ou buzina o carro, enfim, né, faz o que faz. Teve um caso que aconteceu na Bahia também, que a mulher estava dentro do trem e aí ela sentiu, tipo, algum negócio atrás dela molhado. E aí quando ela foi ver, o cara... Mas tem uma história também de mulher, né? Ela de homem dentro de trem lotado. Teve uma menina que ela falava pra mim, eu adoro pegar trem lotado pra fazer audição. Ai, que nojento. Sim, acontece Mas já sim. aconteceu. Também é um caso. Tem, não são muitos, mas acontece também. A mulher pegar trem e aproveitar o de longe. Tipo de assédio, né?
Ele gravando pra É promoção sempre dele, ocupado, mas porque tem- senão ele vira ele, É. ele gravando e falando, tipo, por que você tá fazendo isso? Porque senão ele vai falar que foi ele e eles tomam um pau lá no dentro do trem à toa. É, porque Ó, vou te dizer, hoje, por exemplo, aconteceu algo comigo dentro do meu metrô, e, assim, não pode ser ali, não posso dizer, né, que foi assédio, mas, por exemplo, eu parei no canto do metrô, assim, né, perto da porta, e a moça entrou, ficou perto de mim, e quando foi chegando perto da outra estação, que entra mais gente, em vez dela ir mais pro canto, né, mas não precisar ficar ali tão falando comigo, ela estava quase coçando o peito no meu braço. Eu tive que ficar um pouco atrás, né, puxando o meu braço, para não ficar roçando, né? Os seios dela no meu braço. A E gente depois desculpa. ela até veio É minha irmã. falar não alguma é coisa que eu estava assediando ela. Vai lá, nós dois problemas. E tinha espaço para ela ficar mais longe de mim, mas não, ela estava muito colada comigo. A gente causa um desconforto, né? Qualquer pessoa, gente. É, porque como homem, você delicado. tem que evitar se aproximar ou não tem como perguntar. Se a mulher encosta, e tipo assim, já sabe aquela coisa, né? Você vai falar pra você assediada, outro cara pode chegar e falar, então, Sim, e aí já conta, sim. e até você explicar, não tem explicação. Aí vai começar Sim. aquela treta generalizada. Porque Dá tempo, né? não vai dar tempo. Os caras vai. Dá tempo, faz motim, né? E, enfim, é muito complicado isso. Tem esse daqui, esse assunto é muito extenso, é muito longo, né? Porque a gente vê casos, assim, inúmeros, né? Tem esse daqui que é o assédio virtual ou cyberbullying, como falam, né? Isso aí também, acho que a todo momento, a todo segundo está acontecendo esse tipo de assédio, né, nas redes. A gente vê isso em comentário de Reels, enfim, de TikTok, ou até no particular, no seu WhatsApp, uma mensagem que você recebe. Totalmente, é um tipo de comunicação, a figurinha, né? Então, sabe aquela figurinha? Tirando foto da mente do colega. Não pode, tá? E aí é complicado, né? Ele fala aqui pra gente, ó, perseguição, humilhação ou envio de imagem não solicitada, né? Sabe aquela imagem que você recebe, que você clica, tem um nome para isso, né? Que é visualização única, né? Quantas pessoas não recebem isso na DM, né? E aí o outro, ups, mandei errado. É um tipo de assédio, é cyberbullying. Se você não pediu aquela imagem, por que ela chegou ali? Quem faz isso pode acontecer sim, da pessoa mandar de forma errada, mas vamos lá, né? Botar foto da madrugada, né? Eric, Eu quero. 2 horas da manhã. Né? Esse aqui é para além dos muros, né? Fora da empresa. Violência e assédio familiar, né? Abuso psicológico, né? Que é aquele que é configurado de tantas formas, né, gente? Dentro da nossa casa, enfim. Vocês já ouviram falar que, dependendo do tipo de tratamento de silêncio que te dão dentro da sua casa, pode ser a pessoa que está aplicando aquele tratamento de silêncio, ela pode ser, tem um nome para isso que eu esqueci agora, mas não é psicopatia que se fala, narcisismo, muito bem lembrado. Porque a pessoa está manipulando o silêncio a favor dela para que você se sinta mal, culpado, psicologicamente, isso é um tipo de violência. Mas eu não acho que sempre se vai no sentido de narcisismo. Porque narcisismo, de fato, às vezes é um distúrbio. Agora, tem pessoas que é só 5%. Tipo assim, ela só tá fazendo um abuso com você. Não tem nada mais, não tem problema. Narcisista e tem gente que tem características narcisistas. É diferente, Né? isso mesmo. Tem gente que só tem essas características, ela usa, mas não que ela esteja realmente tem algum distúrbio cerebral que ela faça isso com todo mundo. Ela vive assim, não, tem violência específica. É por isso que tem que ser analisado, olhado com cuidado, porque é exatamente isso. Nem todo, né, tratamento de silêncio significa que a pessoa é narcisista. É comportamento, exatamente. Com que frequência que a pessoa faz isso? É toda vez que vocês brigam? É recorrente esses comportamentos? A gente precisa também saber analisar esse tipo de situação, né? Porque quem sofre é quem está recebendo esse tipo de tratamento, né? Aí, ó, abuso financeiro. A gente vê casos em jornais de pessoas que controlam a conta do pai e da mãe, né? E faz Pix
É um tipo de assédio financeiro, né? Tá roubando o próprio pai e a própria mãe. Vocês já viram casos assim? É complicado, né? É delicado também. E aí aproveita que o idoso, enfim, a pessoa não sabe fazer Pix, né? Porque tem muito dessa situação. Gente, isso é muito triste ao mesmo tempo, né? O que mais, né? O físico que ocorre dentro de casa. Nossa, passa em jornal também pessoas que batem em avós, idosos, né? Ou filho que bate em mãe, enfim, só porque é mais idosa não consegue se locomover. É tanta coisa que a gente vê que eu até evito de ver coisas assim no jornal porque eu fico muito mal. Mas assim, são casos que tá aí dia a dia, né? Se a gente ficar olhando tudo isso, né? O nosso cortisol vai lá em cima, né? Mas são tipo de abusos que acontecem fora da empresa e que ninguém fala muitas vezes, só é noticiado no jornal, não tem nem como aquela pessoa que está sofrendo esse tipo de abuso, né, de assédio, pedir ajuda muitas vezes porque nem sabe que está sofrendo aquilo, né? Que triste, né, gente? Pessoal, aqui, olha só, nós temos aqui uma dinâmica bem rápida para a gente fazer, para vocês falarem um pouco mais, que é os limites invisíveis, tá? E aí, percebam que tem 8 situações, pessoal que está no online, eles podem participar com a gente, e cada um vai escolher um número, né? Quando você escolher um número, eu clico no número que você escolher e vem uma pergunta atrelado a, por exemplo, ao número 1. O elogio é um elogio ou um desrespeito? Vai vir uma pergunta com relação a isso. Tá bom? Então, óbvio que a gente precisa de voluntários, né? E aí é só escolher um número. Quando vem a pergunta, não precisa ser a pessoa que escolheu o número para responder a pergunta. Qualquer um pode responder, tá, gente? É só para a gente conversar. Quem vai escolher o primeiro número? Pode. Bom, limite, o limite da liberdade, né? Vamos ver o que fala aqui. As coisas têm contorno, né? Ah lá. Pode ler, fica à vontade. Existe diferença entre liberdade de expressão e a falta de respeito? Onde que está esse limite? É difícil ver esse contorno, né, gente? Eu acho que quando tem o outro, ele está na liberdade de expressão. Eu acho que quando tira, na real, qualquer coisa que você esteja tirando do outro, não é liberdade de expressão. Essa falta de respeito. A gente vê muito isso atualmente na política, que é várias opiniões super preconceituosas e que eles falam que é só uma liberdade de expressão. Exatamente. Isso tem muito na política, né? Com o negócio do Monark, né? Foi debatido. Sim. Vocês lembram do Monark, gente? Todo mundo lembra? Legal, hoje em dia voltou. Ele tinha um podcast com, como que é o nome dele? O Igor, É o Flow. o Flow. E ele falou, ele fez uma fala, né? De nazismo, não foi? Ele estava com o Kim Kataguiri lá, ele fala que deveria, já que é para ser liberto todos os coisas, os partidos que têm partidos nazistas. Ele é como se estivesse apoiando, como não, né? Estava apoiando um partido nazista. E olha que perigoso isso, né? O que não pode incitar isso daí, né? Ele passou do limite, não passou? Esse é o limite, né? Tudo bem? Vamos pro próximo? Então, o 5 já foi, não vale voltar no 5. O pessoal do online, se quiser escolher, é só desmutar aí, viu? A Rafa escolheu o 1. O elogio ou desrespeito? Na sua opinião, uma cantada pode deixar de ser um elogio? Em que momento isso acontece? O que é um elogio? O que é uma cantada, né? Então, para passar. Depende do lugar, Douglas. Acho que já é falta de respeito. Já é desmotivador. Exatamente. Elogio é que nem a gente estava falando, não sei se vocês ouviram lá na sala, né? A Dai deu até um exemplo. Você fez um excelente trabalho. Elogio, né? Nossa, você fica super bem nessa roupa. Elogio, né? Você está bonito. Elogio. Agora que você não está bem barato, acho que já é falta de respeito. Exatamente. É falta de respeito.
Eu acho que também vai dar. Quando Quando você conhece pessoas, se for uma pessoa. Você nunca viu no trabalho, vai falar, nossa, você tão bonita hoje, às vezes até o tom já, por si só, já é desrespeito. Então, Exato. é muito subjetivo cada um. Soa falso, né? Tudo bem? Pra vida, isso mesmo. Então, você acho que é a pessoa sempre pergunta, né? Resumindo, não fala. Tem diferença, né, gente? 1 e o 5 já foi. Pessoal do online, vocês estão dormindo? Vocês estão com a gente? O 6, tá? Estamos aqui. Estamos aqui. Querem escolher um? Agora é a vez de vocês. Silêncio. 3, vai. Número 3. Quem que falou que eu não vi? Beth. A Beth? Legal. Sobre limites, né? Olha só, então, ó. Qual a diferença entre chamar a atenção de alguém e invadir o espaço dessa pessoa? Tem um ditadinho que fala assim, né? Eu ia falar, aplica numa frase. Ai, Beth. Tem um ditado que fala que é elogie em público e corrija no privado, né? Eu acho que essa frase ela diz muita coisa, né? Sim. Tem um conselho que a gente não interessa dar para quem a gente não tem intimidade, Exatamente. a não ser que a pessoa te peça. Exatamente. Então, acho que as pessoas têm que avaliar, talvez, o nível de intimidade. Eu Sim. posso achar que você faz alguma coisa assim, que eu não concordo dentro da sua casa. Mas até que ponto eu convivo com você, eu estou dentro de falar, né? A ponto disso me muda. Sim. Tem que mudar a minha vida. Isso. Isso Mas foi- você acha melhor eu fazer assim ou não? Quer ouvir a opinião, né? Legal, bacana. É validar, né? Sim, sim. Diz respeito a ele, né? Tudo bem, gente? Obrigado, Beth, por ter escolhido. Nada. Então, já foi 1, 3 e 5. Mais alguém? Alguém mais? Número 7. Número 7. Quem que falou? Kyber. Foi o Caibar? Ah, tá. Foi. Cuidado ou controle. Olha aí. Na opinião de vocês, controlar o dinheiro ou o celular ou as amizades de alguém é cuidado ou pode ser uma forma de violência? Gente, eu queria deixar claro que essa pergunta é mais para adultos. Porque se a gente for entrar no recorte de pai e mãe, faz sentido bloquear algumas coisas, tá? Então, pensando sobre assédio, violência, que é o tema que nós estamos falando. Essa palavra esconder não é legal. Eu acho que essa palavra controlar é meio. Ela por si só já é meio violenta. Eu acho que mas você ter acesso ao celular da pessoa que está com você, ou que não é, por exemplo, desbloqueio o celular, desbloqueio o telefone. Mas aí você controlar, ficar olhando Sim. quem falou, porque deixa eu te falar, quem mandou mensagem. Aí eu acho que já passa. É a mais, né? E eu acho também que, assim, minha opinião pessoal, é libertador você chegar na sua casa, um exemplo, você deixa seu celular assim em cima da mesa, de repente vai ao banheiro, e não vai chegar nenhuma mensagem ali comprometedora. Entende? Eu acho que isso é libertador, né? Agora, se a pessoa tem a intenção de... E aí dá ter também, acho que essa abertura demais. Ai, olha, como assim? Aí também acho exagero. É um exagero. É natural, tem que acontecer. Sabe? Você, De forma orgânica, natural, né? você ali, eu mesmo deixo o celular, eu posso deixar 3 dias lá, nos dias que eu deixei vai ficar. E o João também. Eu geralmente, na minha casa, o celular dele lá, pra mim, ele fica muito cheio, tá dando muito cheio. Acho que é confiança e. Sim, exatamente. Se deixar na mesa dele, acho que Na minha casa eu deixo lá e do mesmo jeito que eu deixei, tá? E do mesmo jeito que eu encontro o celular da outra E pessoa. também em casa, tá, eu você deixo. tá casado com alguém que tem medo de deixar o celular perto de você 5 minutos ali. Você já deu a prova que tem alguma coisa. A pessoa só vai olhar quando você dá a oportunidade dela desconfiar.
Exatamente. Já violência nele que as pessoas fazem, que a gente Sim. mais algo errado, e a pessoa nem faz, mas você tem que ela faça o que você está fazendo. É muito subjetivo, né, gente? Então somos complexos, né? Me ajudem, ó. Já foi o 1, o 5, o 3 e o 7. 4. Boa. A brincadeira machuca? Uma mensagem enviada de brincadeira. Douglas. Sabe aquela? Ai, foi de brincadeira. Oi, quem falou? É que não tinha atualizado aqui pra gente do online. Atualizou agora. Atualizou? Atualizou. Obrigado. Valeu. Obrigado. Sinal de que estão prestando atenção. Ó, uma mensagem enviada de brincadeira pode machucar tanto quanto na agressão verbal presencial, mesmo que foi ali a pessoa enviou a mensagem por WhatsApp. Às vezes até mais. Às vezes até mais, né? Você vai ler do jeito que você quiser. Então, Sim, você, conforme você pode sentir, né? claramente. A entonação da voz da pessoa está na sua mente. A expressão também, né? Então, Exato. Fora que é isso. Sim. Uma coisa é mandar, às vezes, uma brincadeira. Quando você manda uma brincadeira para você, outra coisa é eu pegar num grupo, várias pessoas, e eu fazer uma brincadeira que te constrói. Sim, no sentido até disso. A pessoa tem resposta. Não seria tão à vontade de comentar sobre aquele tema. É complicado, né? Ok, vamos lá, tá acabando. Qual agora? 6. Quem presencia uma situação de assédio também tem alguma responsabilidade? Por quê, gente? Porque se você vê, você não vai lá, você tá muito omisso, né? Às vezes a pessoa que não está precisa de uma ajuda para falar, porque ela tem medo de falar sozinha, e tipo assim, tem uma pessoa que está presenciando e simplesmente omite. Não ajuda, não procura ajudar. A pessoa vai falar que tu anda pra quê? É assim. Certo. E se isso acontecer aqui, a gente tem algum canal que denuncia? É isso que eu queria ouvir. Ok. Falta qual, gente? 3 e 8. Boa. Quem escolhe? Falta só Dois. 2. É 2. Vivemos a mesma realidade? Você acredita que homens e mulheres vivem o espaço público da mesma forma? Óbvio, né, gente? Nós somos diferentes, né? Mesmo que não fosse essa separação de homem e mulher, cada um tem uma subjetividade, né? Cada um tem uma história, cada um nasce de um jeito. Não, mas eles não é uma questão normal, a gente fala culturalmente. Sim, culturalmente, assim, é isso que eu quero dizer. E mesmo que se não fosse só isso, né? Todos nós somos únicos, né? Pois é, parece que vira uma coisa só, né? Junta 10, às vezes juntar 10 não dá 1, né? Não, realmente. Coisa que você volta, é uma criatura simples. Depende do Depende do. Precisa frisar, isso mesmo, né? Tem pessoas que são... Quando é que se junta, tem amigos de escola, da gente, acabou. Às vezes não sabe nem o nome do outro e tá lá no meio da massa ali, tipo, é uma coisa. Nossa, cara, leva ele pra casa, põe ele pra dormir bem. É bem isso mesmo. Qual que era o último? Ai, Boa, as marcas invisíveis. Olha só, vocês acreditam que toda violência deixa marcas visíveis? Não. Sem falar no contexto psicológico, né? Que a gente sofre. Psicológicos, uma A pessoa petição. fica tendências a É. fazer certa coisa, Sim. reprimido. sim. Legal, bacana. Obrigado pela participação de todos. Olha só, vamos aqui para o próximo assunto para a gente ir finalizando. Ó, discriminação contra a mulher. Essa discriminação, ela entrou lá na Constituição Federal em 1988, tem a minha idade, 38 anos. Antes disso, não tinha nenhuma situação que viabilizava esse tipo de situação, né? Ó, que é impedir ou dificultar acesso
a direitos com base em sexo ou gênero. Gente, isso é muito complicado. Nós estávamos vendo um Reels outro dia, né, Felipe, que a gente viu e falou assim, gente, mulher não podia votar em 1960 e tanto. Não lembro se foi 62. Aí ele até comentou, minha mãe nasceu. Gente, minha mãe tinha quantos anos de idade? É muito complexo isso, né? Podia viajar, sim. Nós até comentamos outro dia, né, que tem uma série que fala disso, né, o Ponto de Aia, né? Sim, então, Repressão social pura, misericórdia. Eu quero o assim, movimento que tá agora, a gente falando que mulher não deveria nem ter direito de voto. Aqui, não é muito, não precisa nem muito longe. Ou nós chegamos lá que as mulheres são proibidas até de falar em público. Enquanto em outro lugar, a gente acha que é muito distante de falar, a mulher fala, não, a mulher não deveria falar. Será que vai deixar de ser influenciadora? E quando está distante, a gente tem a visão de que não pode acontecer com a gente, sendo que direitos são tirados pouco a pouco. pouco a pouco, Quando a gente precisa pedir permissão, né, por algo que é direito, já tem alguma coisa na sociedade que a gente deixou de enxergar. Exato. As mulheres andavam de saia, não tem coisa. Qual foi o nome, se você for ver? E depois tinha adulta sem direito. Então elas ainda falavam. Cachorros têm mais direito que mulheres, sabe? Literalmente. Então você tem o direito de poder bater na sua mulher, mas não quebrar o osso dela. Tipo, é absurdo esse tipo de coisa da parte muçulmana. Nossa, tá retrógrado. Lá envolve a religião, mas. Exatamente. Começa por aí. Isso eu poderia usar como esse exemplo, né? Começa com essa parte do pessoal mais. Começa com um comentário da internet, no plano, porque esses direitos estão sendo todos tirados. Sim. E só de, como tá falando aqui, né? Só de impedir ou dificultar esses acessos, né? Ó, que as pessoas que excluem mulheres de processo seletivo, enfim, pagar salários diferentes, isso já é um tipo de discriminação, né? Assediar ou exigir teste de gravidez, não pode obrigar, né? A gente sabe disso. Vocês forem. Ok? Não contratar mulher que são mães. Olha aí. Tem empresas que fazem isso, viu, gente? Acontece. Não, a gente não faz esse tipo de assédio. Você vê, né? Pelo contrário. Tem que estar no lugar. Pra me defender, tem que estar não contratar mulher de relacionamento. Eu não Faz reconheço tempo que ela, não tem você mais. não vai ser mão de novo? Tipo assim. Absurdo. Mas é normal, né? Assim, é normal. Mas teve uma. Vamos colocar ele há 10 anos atrás, 12 anos atrás, ele existia isso. De você Sim. ter que fazer teste de gravidez, não necessariamente isso. Mas eu estava falando nesse caso de, por exemplo, de ganhar menos. Isso aí não. Vamos supor, isso não serve tanto para alguém também que, tipo, por exemplo, exerce a mesma função e ganha salários diferentes, ganha abaixo, por exemplo. Nesse caso, eles não caem no como fala? Ministério do Trabalho, alguma coisa assim, por estar pagando salário diferente? Tá tendo os relatórios, né, que divulgam que qual empresa faz isso. Porque às vezes você a analista 5, eu sou analista 3, mas eu faço a mesma coisa que você. Mas na carteira eles colocaram 3, por isso que a gente paga menos. Entendeu? É uma coisa velada, entende? É complicado isso. É isso. Tudo bem? Chegando aqui para o final. E aí, olha só, né? O que os dados falam disso, né? Mulheres ganham, em média, 22% menos que os homens no Brasil, né? Pegando o nosso recorte aqui do Brasil, porque isso acontece no mundo inteiro, mas a nossa realidade aqui, né? Mesmo ocupando os mesmos cargos, que é o que a gente está falando aqui agora, né? E com igual escolaridade. Essa fonte, ela vem lá do IBGE, tá? Apenas 39% dos cargos de liderança no país são ocupados por mulheres. Eu fico absurdado ainda com esse tipo de situação, né? Porque Muito, você não a gente já vê essas coisas e fica, caramba, mas ainda, uma coisa muito insana. política mesmo, Na política. Tem muito exemplo disso, né? E aí, gente, ó, o que os dados falam? Continuação aqui, né? Conceito fundamental da sociologia do trabalho e nas discussões de gênero, né? Mulheres acumulam mais trabalhos não remunerados, né? Que foi aquele recorte lá dos dados que a gente viu, falando que as mulheres trabalham muito mais do que os homens ainda quando saem daqui, né? Enfim, continua isso, tá?
Os homens trabalham em média 11 horas. Foi exatamente aquele recorte que a gente viu, tá? Alguém queria falar aí? Eu vou passar um vídeo rapidinho, gente. Vê se vocês do online, por gentileza, conseguem ouvir o áudio, que eu compartilhei com o áudio. Que é aquele assédio que se considera, entre aspas, superior, assedia ou acua ou humilha o outro que ele, o primeiro, considera como inferior. Este é o assédio em que um grupo que se considera superior sexualmente e que se encontra numa posição de superioridade, talvez hierárquica, em relação ao outro, se vale dessa prerrogativa para acuar, para exigir ou mesmo para submetê-la ou submetê-lo a favores sexuais de diversas ordens, seja ela atos libidinosos ou mesmo o ato sexual em si. O assédio psicológico é aquele tipo de assédio que você, deliberadamente, você humilha, acua ou assedia outra pessoa para obter algum benefício, por exemplo, da pessoa se afastar, por exemplo, de determinado ambiente de trabalho, por exemplo, ambiente de estudo, ambientes sociais de uma maneira geral. Esse tipo de comportamento hoje é crime. Isso é crime por quê? Porque não existe ninguém superior, nem ninguém inferior em nenhuma situação. Porque os direitos humanos pressupõem que todos são iguais perante a lei. Existem dois tipos diferentes de canais de denúncia. Os canais administrativos, existe também o canal criminal, que é a denúncia na polícia. Às vezes, até importante quanto é a pessoa cuidar de si, procurar apoio. Deve procurar ajuda psicológica, que é uma questão muito grave, que é uma devastação mesmo no seu aparelho psicológico. Mudar o foco de se sentir culpado, de se sentir responsável pelo assédio, para denunciar o assediador. Tudo bem, gente? Até aqui conseguiram ouvir o vídeo aí? Tem canais para isso, a gente também tem aqui na Vic. Se você não se sente confortável para fazer denúncia sobre algum tipo de assédio que você sofreu, é só escanear lá, tá espalhado os QR Code, tá bom? Que a gente não quer colaborador vivendo aí com desassossego mental, tá? E aí, para a gente finalizar aqui, eu vou passar para vocês aqui já a lista para vocês assinarem. Online que está aqui comigo, queria agradecer vocês, tá? Espero que essa conscientização de alguma forma tenha chegado, né? Porque esse tipo de conversa viabiliza exatamente isso, tá? Trazer conscientização.